Estamos então na parte 3, quer dizer, no terceiro vídeo da parte 5 desse vídeo. Estamos indo para o fim aí. Falta poucas páginas para nós terminarmos. Só 452. A gente está... Faltam umas 18 páginas. Eu creio que a gente termina em mais uns minutinhos. Aguente firme que a gente termina. Vamos lá então? Intimidade com o Senhor. Fiquei conjecturando como todas essas coisas aqui se tornaram tão claras, mas como muitas vezes, mesmo depois de eu ter passado por experiência tão maravilhosa como esta, eu esqueço-me de tudo tão facilmente. É fácil compreender e andar na luz aqui, mas lá na batalha, tudo fica nublado de novo. Considerei ainda o fato de eu não ser tão acossado por temores, mas muito mais pela impaciência e pela raiva, o que é uma grande distorção do que se esperaria ser a nossa situação por habitarmos no Espírito Santo. Sabedoria parou e voltou-se para mim. Você é um vaso terreno. Isso é tudo que você sempre será enquanto estiver andando sobre a terra. Entretanto, você pode me ver lá com a mesma clareza com que você me vê aqui, se tão somente olhar com os olhos do seu coração. Lá você poderá ficar tão perto de mim quanto qualquer outro que esteja comigo, e ainda mais. Eu providenciarei uma, para que uma possa ficar tão perto de mim quanto verdadeiramente deseje. Se realmente você deseja ficar mais perto de mim do que até mesmo Paulo, você poderá. Alguns vão desejar isso, e de tal forma que porão de lado qualquer coisa que o impeça de ter intimidade comigo e de se entregar totalmente a mim, e eles terão o que estiverem buscando. Se você se dispuser a andar na terra da mesma maneira como você está podendo andar comigo aqui, eu estarei tão perto de você lá como estou aqui agora. Se você me buscar, me encontrará. Se você se aproximar de mim, eu me aproximarei de você. E é, e é meu desejo preparar-lhe uma mesa na presença dos seus adversários. Isso não é apenas o meu desejo para com os meus líderes, mas também para com todos que invocarem meu nome. Eu quero estar bem mais perto de você e também de todos os que invocar, me invocarem, do que me foi possível estar com todos os que já viveram. É você quem determina quão perto estaremos um dos outros e não eu. Mas todos os que me buscarem me encontrarão. Sabedoria disse ainda: você está aqui porque pediu o meu julgamento em sua vida. Você me buscou como juiz e agora está me achando. Mas não pense que porque você viu o meu trono de julgamento, estão todos os seus julgamentos serão os meus julgamentos. Os meus juízos você apenas o terá à medida em que andar em unidade comigo e buscar a unção do meu espírito. E isso pode ser recebido, perdido a cada dia. Eu deixei que visse anjos e lhe dei muitos sonhos e visões, porque você vivia pedindo. Eu tenho grande prazer em dar aos meus filhos toda a boa dádiva que eles pedem. Por muitos anos você me pediu sabedoria, de forma que está recebendo. Você me pediu que o julgasse, e é isso que está recebendo. Mas todas essas experiências não tornam totalmente sábio em um reto juiz. Você apenas terá sabedoria e juízo se habitar em mim. Nunca pare de me buscar. O quanto mais você amadurecer, mais saberá da sua desesperadora necessidade de mim. Quanto mais amadurecer, menos coisa procurará esconder de mim e dos outros, de forma que você poderá sempre andar na luz. O Senhor disse também: você me viu como Salvador, Senhor, sabedoria e juiz. Ao retornar-me para a batalha, ainda poderá ver o meu trono de julgamento com os olhos do seu coração, andando na verdade de saber que tudo o que pensa e faz se acha totalmente revelado aqui. Você terá liberdade de viver lá da mesma forma como vive aqui. É apenas quando você se esconde de mim e dos outros
e os véus voltam a esconder-me de você. Eu sou a verdade, o que me adoram têm de me adorar em espírito e em verdade. A verdade nunca é encontrada escondida nas trevas, mas sempre busca permanecer na luz. A luz a expõe e o faz manifestar-se somente quando procurar ser exposto e permitir-se ser conhecido quem você é em seu coração, é que você andará na luz, como eu estou na luz. A verdadeira comunhão comigo requer uma completa exposição. A comunhão com o meu povo requer isso também, continuou ele. Quando você estava diante do trono do julgamento, sentiu mais liberdade e segurança do que nunca, porque não teve mais que se esconder. Você sentiu mais seguro porque sabia que os meus julgamentos eram verdadeiros e justos. A ordem moral e espiritual do meu universo é assim tão certa como é a ordem natural estabelecida sobre as leis naturais. Você confia em minha lei da gravidade sem nem mesmo pensar nela. Você tende a aprender a confiar nos meus julgamentos da mesma maneira. Meus critérios de justiça são imutáveis e, de igual modo, seguro. Viver conforme esta verdade é viver pela fé. A verdadeira fé consiste em ter confiança em quem eu sou. O poder e o amor. Disse mais o Senhor: Você procura conhecer-me e andar em meu poder de modo a curar os enfermos e a realizar milagres, mas você ainda não começou nem a compreender o poder da minha palavra. Restaurar todos os mortos que um dia viveram sobre a terra não será esforço algum para mim. Eu preservo todas as coisas pelo poder da minha palavra. A criação existe por causa da minha palavra e se mantém unida pela minha palavra. Antes do fim, vou ter que revelar o meu poder sobre a terra. Mesmo assim, o maior poder que já revelei sobre a terra, ou que ainda vou revelar, é ainda uma pequena demonstração do meu poder. Eu não revelo para fazer com que os homens creiam nela, mas para que os homens creiam no meu amor. Se eu tivesse desejado salvar o mundo com o meu poder, quando eu andava na terra, eu poderia ter movido montanhas simplesmente apontando-lhe o meu dedo. Então, todos os homens teriam se inclinado diante de mim, mas não porque me amam ou porque amaram a verdade, mas porque temeram o meu poder. Eu não quero homens que me obedeçam por temerem o meu poder, mas porque me amam e por amarem a verdade. Prosseguiu ele. Se você não conhecer o meu coração, o meu amor, então o meu poder vai corrompê-lo. Não lhe dou amor para que você possa conhecer o meu amor, mas dou-lhe poder para que você conheça o meu amor. O alvo da sua vida tem de ser o amor e não o poder. Então lhe darei o poder junto com o amor. Eu lhe darei o poder para curar os enfermos porque você o ama. Eu os amo e não desejo que fiquem enfermos. Assim você terá primeiro que amar e depois ter fé. Você não poderá agradar-me sem fé, mas a fé não é apenas ter conhecimento do meu poder, mas é o conhecimento do meu amor e do poder do meu amor. A fé tem que primeiro ser para a fé tem que primeiro ser para se ter amor. Busque ter fé para amar mais e para fazer mais com o seu amor. Somente quando você buscar ter fé para amar é que poderei confiar-lhe a você o meu poder. A fé opera mediante o amor. Disse ainda o Senhor: A minha palavra é o poder que preserva todas as coisas. Segundo o grau em que você crê que a minha palavra é verdadeira, você poderá fazer todas as coisas. Aqueles que realmente creem que a minha palavra são verdadeiras também serão verdadeiros com as suas próprias palavras. E é da minha natureza ser verdadeiro, e a criação confia na minha palavra porque eu sou fiel a ela. Aqueles que são como eu também são verdadeiros diante de suas próprias palavras. Sua palavra é segura, seus compromissos são dignos de confiança. O sim dele justifica sim e o não dele, perdão, significa sim e o não dele significa não.
Se as suas palavras não forem verdadeiras, você também passará a duvidar das minhas palavras, por haver engano em seu coração. Se você não for fiel às suas próprias palavras, é porque você realmente não me conhece. Por ter fé, para ter fé, você tem que ser fiel. Eu o chamei a andar pela fé, porque eu sou fiel. Esta é a minha natureza. Por causa das palavras descuidadas que tenho falado, perdão, por causa das palavras descuidadas que tenha falado, é que você será julgado. Ser descuidado é não cuidar de alguma coisa. As palavras têm poder, e os que não têm cuidado com as palavras não podem receber o poder da minha palavra. É sábio ser cuidadoso com o que fala, guardando as suas palavras tal como eu faço com as minhas. As palavras do Senhor me atingiram como enorme ondas de mar. Senti-me como Jó diante do redemoinho, senti-me como se ficasse menor e menor. E então descobri que o Senhor estava ficando maior. Eu nunca tinha me sentido tão presunçoso como poder ser tão negligente para com Deus. Senti-me como uma formiga que olhasse para cima, para uma cadeia de montanhas. Eu era menor do que pó e, contudo, ele estava gastando tempo falando comigo. Não dava para aguentar e assim me virei. Depois de algum momento, senti uma mão tranquilizadora tocando em meu ombro. Era sabedoria. A sua glória estava agora ainda maior, mas ele tinha de novo a minha altura. Você entendeu o que acabou de acontecer? Perguntou ele, sabendo muito bem que o Senhor fez uma pergunta, ele não está buscando uma informação. Fiquei então meditando nela. Sabia que tinha sido uma realidade o que acontecera. Em comparação com ele, eu sou menos do que uma pitada de pó em relação à terra. E por alguma razão ele quis que eu sentisse isso. Respondeu-me aos meus pensamentos. Ele então completou: o que você está pensando é verdade, mas a comparação do homem com Deus não é apenas em dimensões. Você começou a sentir o poder das minhas palavras. Quando eu confio minha palavra a alguém, estou revestindo essa pessoa com poder, com o mesmo poder pela qual o universo é mantido unido. Não fiz isso para fazê-lo sentir-se pequeno, mas para ajudá-lo a entender a sinceridade e o poder de que lhe foi confiado. A palavra de Deus, em todos os seus esforços. Lembre-se de que uma única palavra de Deus para o homem tem maior valor do que todos os tesouros da terra. Você tem que compreender e ensinar os meus irmãos a respeitarem o valor da minha palavra. Você, como todos os que são chamados a levar a minha palavra, tem também de respeitar o valor das suas próprias palavras. O portador da verdade tem que ser verdadeiro. Para um pouquinho aqui, é tão interessante essa questão aqui, irmãos, que de fato nós teremos poder na palavra. Ou seja, porque o poder emana do Senhor, o poder não vem de nós. E o Senhor atribuirá poder na minha palavra quando eu tiver cuidado com a palavra. É tão interessante isso daqui, porque de fato nós somos descuidadosos, né? Nós somos é, é, totalmente relaxados com a palavra. A gente fala um monte de coisa, a gente fala o que quer, a gente simplesmente libera a palavra. Imagine Deus fazendo isso. Agora, pare e pense. Se cada palavra de Deus se cumpre à risca, imagine Deus e fala, você quer saber? Quer que todo mundo morra. Pronto. Então, então imagine Deus simplesmente falando, assim, sabe, falando ao léu como nós falamos. Imagine se em um estado de raiva uma maldição fosse liberada da parte de Deus. Imagine por um ímpeto como nós, se Deus fosse como nós, né? Vamos colocar assim. Na verdade, tudo já tinha se acabado. Então, o saber lidar com a palavra, ou seja, o saber falar,
é muito importante para que a tua palavra tenha poder dele. Ou seja, quanto mais ponderado eu for nas minhas palavras, quanto mais eu for sábio em liberar uma palavra, mais poder terá na palavra. Por quê? Porque o Senhor me dará esse poder, confiará o poder dele em nós. Porque Deus não pode atribuir esse poder simplesmente porque nós estamos pedindo. Porque senão, na verdade, seríamos cada dia mais um agente de destruição tão profundo que nem imaginaríamos. Destruiríamos o próximo, destruiríamos a nós mesmos, porque muitas vezes nós falamos contra o próximo, falamos contra nós mesmos, né? Como Jó, né? Que amaldiçoou todinho o seu dia e tudo mais. Ou seja, nós precisamos ter, na verdade, sabedoria no que falamos e como falamos. Mais sabedoria eu tenho no uso da palavra, mais poder eu terei na aplicação dessa palavra. Um outro ponto que ele coloca aqui é muito interessante, que é o poder que vem. Ou seja, o poder que é usado, o poder que é liberado da obra do Senhor, esse poder requer, na verdade, um nível de amor. Ou seja, quanto maior entra o meu nível de amor, entra também o meu maior nível de unção, ou seja, de missão, como foi colocado aqui. E daqui a gente já uma vez trouxe daqui há muito tempo, né? Veja só, irmãos, para que eu quero o dom de cura? Dá para eu pensar nisso? Por que eu quero o dom de cura? Eu quero o dom de cura porque, imagina, eu curando os enfermos, quando eu chegar e falar assim, levante, né? E ele se levantou, meu Deus do céu, imagina como que vai ser o meu ministério. Ou seja, na verdade, toda a unção que nós queremos, ele está mais ligado a nós do que ao Senhor. Isso aqui é fato, irmãos. O maior nível de poder que buscamos é para expressar quem somos e não porque amamos as pessoas. Não queremos curá-las porque elas estão enfermas. Nós queremos curá-las para mostrar o poder que há no nosso ministério. E, de fato, isso depois vira uma propaganda. Né? O que eu sempre costumo dizer a respeito de mídia, que, assim, de tese, eu odeio mídia dentro da igreja. Entendo o ponto? Que está lá, o senhor está operando, aí a pessoa está filmando, tirando foto para postar, para mostrar que aquilo ali acontece na nossa igreja. Entendeu? Para mostrar que na nossa igreja tem unção, para mostrar que na nossa igreja o Senhor está agindo, para mostrar, ou seja, de fato se torna uma propaganda para chamar gente. E não porque amamos as pessoas. De fato, nós buscamos as coisas, não é para chamar, não é para mostrar a essas pessoas o amor de Deus, mas é usar essa unção do Senhor em nosso próprio benefício. Ou seja, de fato, queridos, nós sempre distorcemos tudo. Estamos sempre mais ligados a nós do que ao Senhor. E aí tem o porquê de tanta coisa que acontece no meio do povo de Deus. E, de fato, atribuímos isso ao Senhor. Ah, Senhor, por quê? Por que que o Senhor? Por quê? Porque, na verdade, tudo isso está enrolado porque estamos construindo, né, os nossos próprios bezerros de ouro. Estamos fazendo as nossas próprias construções magníficas, as nossas torres de Babel. Isso daqui, é, como que eu posso dizer? Isso daqui, ele se torna uma expressão do nosso ego ativo. Lemos daqui mais uma vez, né? A gente vai vendo que o quão, é, o, o- o quão motivado no eu nós estamos. Nós não fazemos isso porque amamos o Senhor e amamos as pessoas. Nós fazemos isso porque nos amamos. Né? Nos amamos e queremos, na verdade, crescer.
a síndrome do sucesso, né? Ou seja, queremos crescer, 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 crescer. Queremos expandir, 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 expandir. E pensamos sempre nisso, né? Nosso modo de expansão. O quanto nós vamos expandir, o quanto vamos influenciar, o quanto vamos ser seguidos. E isso daqui, na verdade, é o que menos importa ao Senhor. Né? Porque se isso não é feito dentro dele, não tem valor nele, não tem valor para o reino. Tem valor para nós, não para ele. Né? Sim, seria uma luta de sobrevivência, mas que não deveria ser assim, né? Que já estamos vivos nele. Então a gente fica tentando disputar lugar. Essa é a questão. Disputar lugar. Uma das questões, veja só, uma das questões que eu tenho visto, e isso é muito pessoal, né? Quando eu vejo muitos fazendo, eu paro de fazer, porque já está saturado. Ou seja, se já estão fazendo, não precisa fazer, vamos fazer o que não está sendo feito. Uma das questões que eu estou, por exemplo, evitando de fazer é o tal da escola. Estou parando, literalmente parando de escolas. Porque hoje tudo virou produto. É como eu tenho falado. Hoje tudo virou um grande produto, né? O conhecimento hoje é um grande produto. Então hoje está todo mundo particionando e fazendo. Assim, tenho evitado muito de trabalhar essa questão de escola para trabalhar isso daqui, discipulado. Vamos ficar lendo, né? Vamos meditar, vamos buscar o Senhor. Porque isso tem se tornado uma febre na nossa geração. Hoje nos tornamos, como diz, assíduos, né? No consumo da sabedoria. E não estamos entendendo que, de fato, nós não estamos procurando uma mudança pessoal. Nós estamos procurando agregar mais um bloco de informação que será usado em determinado momento para me tirar de uma dor. Ou seja, de fato, não é o Senhor. De fato, mais uma vez, estamos ligados a nós. Ou seja, estamos, está tudo ligado a eu. Então, eu vou buscando informações que possa me tirar de um problema. Eu não estou buscando uma informação que me leve ao Senhor, que eu me renda mais, que eu me prostre mais, mas é que me tire de uma situação, que me tire de uma dor, que me tire de um sofrimento, que me tire de uma enrascada, que me tire de algum, ou seja, é um produto que eu uso para um determinado fim. E o dia que mais eu não preciso, ou seja, o dia que esse produto ele não é mais mais compatível com a minha realidade, eu guardo no armário. É aquela velha coisa, eu creio que, graças a Deus, vocês nunca compraram nada do Polishop, dessas vendas, né? Que aí tem lá aquele monte de coisa que vai sendo guardado no armário, que nunca usou, né? Que você vai lá ver, tem lá, é, principalmente, né? Os produtos de emagrecimento, né? Você coloca lá, que você senta, você fica assim, aí você perde 300 quilos. Aqui que você coloca aqui, que você fica assim. Esses daqui que nunca tem lá nos armários. Que de fato, irmãos, a gente não quer solucionar um problema interno. A gente quer solucionar um problema momentâneo. Você entendeu? Então, assim tem se tornado o reino de Deus e a gente não tem percebido. O reino de Deus tem se tornado exatamente isso. Um grande produto. É que a gente está usando tudo isso daqui por uma vantagem pessoal. No entanto, você particiona, você fraciona, e você vai fracionando, você vai fracionando, você vai fracionando, você vai fracionando, e vendendo essas partes, ou seja, comercializando essas partes, e fazendo com que quanto mais necessidade há, mais proveito você tem do comércio dessas partes. E isso tem me incomodado muito. Então, tenho até falado aqui com alguns, né? Falando, olha, eu estou parando com essa área. Né? A hora que saturar geral, saturar mesmo, entendeu? Aí a gente pode voltar de novo, né? Porque já saturou, já deu tudo que tinha que dar. Aí você volta de novo, né? Fazendo da maneira certa. Porque não é que todo mundo está errado. O que eu estou dizendo é que a nossa geração, entenda, querido, não tô trazendo crítica
as pessoas, eu estou dizendo ao contexto da geração. E eu estou dizendo isso na igreja, estou dizendo em tudo. Tudo hoje virou um grande comércio. Né? Abra o Instagram, tem alguém falando de algo que é uma necessidade e tem alguém vendendo a solução dessa necessidade. Hoje todos nós viramos grandes empreendedores, né? Pode abrir teu Instagram que você vai ver pessoas vendendo saúde, vendendo bem-estar, vendendo felicidade, mas vendendo sim, né? 3 formas de ser feliz, 4 formas de fazer isso, 5 formas de fazer aquilo, né? Você quer aprender mais? Saiba mais. Entre no nosso grupo, 10 parcelinhas. Então, é mais ou menos isso. Então, de fato, nós estamos hoje é, é, muito mais. E agora a gente entende o apóstolo Paulo falando que nos últimos dias teríamos dias terríveis, porque as pessoas seriam amantes de si mesmas. É exatamente isso. E eu volto para a leitura, mas o fato é, nós não estamos mais voltados para as pessoas, ou seja, amando, nós estamos voltados para nós, em sucesso. Quanto vamos ter de sucesso? Sim, de tudo na vida hoje virou um comércio. E há público para tudo isso, né? Há público para tudo isso. Então, é, não sei aonde isso vai dar, o que isso vai virar, mas é uma das coisas o que me cabe aqui é a gente estar só, só lendo Bíblia, né? Eu creio que conhecimento a gente já tem um monte. O que nos falta é bastante aplicação. Então, a gente, nesse tempo, vamos procurar aplicar um pouco mais do que só conhecer, né? Bem, vamos lá. Há perigo no poder. Enquanto eu ouvia, senti-me compelido a olhar para um dos tronos ao nosso lado. Imediatamente vi um homem que reconheci. Ele tinha sido um grande evangelista quando eu era criança. Há muito achava que ninguém teria mais poder do que ele. Desde o tempo da igreja primitiva, eu tinha lido a respeito dele e cheguei a eh, alguma, ouvir algumas das mensagens deles gravadas. Era difícil deixar de ser tocado por sua genuína humildade e pelo amor que ele demonstrava por ter o Senhor e pelas pessoas. Mesmo assim, eu tinha a impressão de que algum de seus ensinamentos tinha incorrido em sérios erros. Surpreendi-me por vê-lo, mas senti-me ao mesmo tempo aliviado por estar ele sentado num grande trono. Fui captado pela humildade e pelo amor que ele ainda exalava. Ao voltar-me para o Senhor para perguntar-lhe se eu poderia falar com aquele homem, era evidente quando o Senhor o amava. Entretanto, o Senhor não me permitiu falar com ele, mas com um gesto me deu a entender que continuasse andando. Eu queria apenas que você o visse aqui, explicou o Senhor, e que compreendesse a posição que ele tem comigo. Há muitas coisas para vocês compreenderem ainda quanto a ele. Ele foi um mensageiro para a minha igreja dos últimos dias, mas a igreja não podia ouvi-lo por razão que você terá de compreender no devido tempo. De fato, ele passou por um período de desânimo e de engano, e sua mensagem se distorceu. Ela tem de ser separada, como também as partes que dei a outros que também foram distorcidas. Eu sabia que tudo aqui acontecia na hora certa para que eu aprendesse tudo o que tinha que aprender. E então considerei como o fato de ter visto aquele irmão se relacionaria com os que tínhamos acabado de falar ou não, com o potencial que tem o poder para corromper. Sim, há um grande perigo em andar com muito poder, respondeu o Senhor. Isso aconteceu com muitos de meus mensageiros, e é a parte da mensagem que eles devem dar para a minha igreja do último tempo.
É para você andar no É para você andar no meu poder. E nenhum poder ainda maior do que esses tiveram. Mas se você pensar que o poder é sinal de que estou dando endosso a você, ou a mesmo a sua mensagem, você estará abrindo a porta para esse mesmo engano. O Espírito Santo é dado para testificar apenas de mim. Se você for sábio como Paulo, você aprenderá a gloriar-se mais na sua fraqueza do que na sua força. A verdadeira fé e o verdadeiro reconhecimento de quem eu sou. Não é nada mais nem nada menos, mas lembre-se sempre, mesmo habitando em minha presença, mesmo vendo-me como eu sou, ainda assim você poderá cair se você deixar de olhar para mim e passar a olhar para si mesmo. Foi desse modo que Lúcifer caiu. Ele vivia aqui no céu. Ele contemplou a minha glória e a glória do meu Pai. Entretanto, ele veio a olhar para si mesmo mais do que ele estava para nós, do que ele olhava para nós. Ele passou a sentir-se orgulhoso pela sua posição e pelo seu poder. Isto é o que tem acontecido a muitos de seus servos, a quem foi dado a ver a minha glória e que foram revestidos de poder. Se você pensar que é por causa da sua sabedoria, da sua retidão, ou até mesmo por causa da sua dedicação à sua sã doutrina, então você tropeçará. Eu sabia que esta era a advertência mais séria que eu tinha recebido de que me falar aqui. Eu queria voltar para lutar a batalha final, mas estava considerando questões muito importantes para poder lutar, sem me deixar cair nas armadilhas que agora me parecia estar por toda parte. Voltei-me a olhar para o Senhor. Ele era sabedoria, e então pensei como eu iria necessitar muito dele como sabedoria quando retornasse para a batalha. É importante que você perca a confiança em si mesmo, e eu não posso confiar-lhes o poder desses, da era futura, se isso não acontecer. Quanto mais confiar em relação a si mesmo, você perde de mais poder, eu lhe poderei revestir. Se esperei por um bom tempo que o Senhor completasse o que ele dizia, mas ele não completou. De alguma maneira, ele queria que eu continuasse a sentença, mas eu não sabia o que dizer. Entretanto, quanto mais eu olhava para ele, mais confiança eu sentia. Finalmente soube o que dizer. Se eu puser toda a minha confiança em ti, acrescentei. Sim, você tem que ter fé para fazer o que você é chamado a fazer, mas tem que ser fé em mim. Não basta você apenas perder a confiança em si mesmo. Isso somente leva à insegurança, se você não preencher o vazio com uma confiança em mim. Foi desse modo que muitos desses homens caíram em engano. Muitos deles eram profetas, mas alguns deles, por causa da insegurança, não se deixaram ser chamados de profeta. Mas isso não era verdade, porque eles eram profetas. Falsa humildade é também uma forma de engano. O inimigo, podendo enganá-los desse modo, fazem-o pensar que não são profetas. Eles também poderão enganá-los fazendo pensar que são profetas maiores do que a realidade são, e por simplesmente nutrir neles sua própria autoconfiança. A falsa humildade não eliminará o orgulho. É apenas uma outra forma de egocentrismo que o inimigo tem então o direito de explorar. E ele então concluiu: todos os seus fracassos serão decorrentes de apenas uma coisa: do seu egocentrismo. O único modo de se libertar disso é andar em amor. O amor não busca o que é seu. Ao pesar sobre tudo isso, uma maravilhosa clareza foi se surgindo. Eu podia ver toda a experiência por que passava, do princípio ao fim, tendo como foco esta única e simples mensagem. Com que facilmente eu me sinto enganado, deixo enganar, desviando-me da simplicidade e da devoção a ti, lamentei. Então o Senhor parou e olhou-me com uma expressão que peço a Deus que dele nunca venha a esquecer. Ele sorriu. Nesse momento eu não queria abusar, mas de alguma maneira senti que por ter ele sorrido daquele modo, eu poderia pedir-lhe qualquer coisa que ele me daria, e assim aproveitei essa oportunidade. Senhor, quando disse haja luz, então houve luz.
Tu oraste em João 17 para que nós o amássemos como o mesmo amor que o Pai tinha para contigo. Será que o Senhor poderia dizer para mim agora que haja amor em você, de forma que assim eu venha a amar-te com o amor do Pai? Ele não parou de sorrir, mas pôs o seu braço em minhas costas como um amigo. Isso eu disse para você antes da criação do mundo, quando o chamei. Disse a mesma coisa também para os seus irmãos, com que você vai lutar a batalha final. Você vai conhecer o amor do Pai por mim, do meu Pai por mim. É um perfeito amor que eliminará todos os seus temores. Este amor vai capacitá-lo a crer em mim, de forma a lhe possibilitar fazer as obras que eu fiz, obras ainda maiores, porque eu estou com o meu Pai, e você conhecerá o amor do Pai para comigo. E as obras que você poderá realizar me glorificará. Mas por que você me pediu? Eu digo de novo, que o amor do Pai esteja em você. Senti-me por demais gratificado pelo que me acabara de acontecer. Como aprecio os teus julgamentos, disse ao mesmo tempo em que comecei a virar-me para trás, querendo voltar a minha visão para o trono do julgamento. O Senhor, porém, me barrou. Não olhe para trás. Para você, eu não estou lá agora. Estou aqui. Você leva, vou levá-lo de volta desse lugar para o seu posto na batalha. Mas não olhe para trás. Veja o que o meu trono de julgamento em seu veja o meu trono de julgamento em seu coração, porque é ali que ele se encontra agora. Da mesma forma que o jardim e que os tesouros da salvação, pensei comigo mesmo. Sim, tudo o que eu estou fazendo em seu coração, e é de onde flui as correntes de água viva. É ali que eu estou. Ele então fez um gesto apontando-me de forma que olhei para mim mesmo, puxando para trás o manto da humildade. Fiquei pasmado com o que vi. A minha armadura continha a mesma glória que o cercava. Rapidamente eu a cobri de novo com aquela capa. Também orei a meu Pai na noite anterior à minha crucificação, que a glória que eu tinha com ele no princípio viesse para os meus, de forma a serem todos um. É a minha glória que traz a unidade. Quando você se unir com outros que me amam, a minha glória será aumentada. Quanto mais a minha glória aumenta pela união entre todos os que me amam, mais o mundo verá que eu fui enviado pelo Pai. Agora, o mundo realmente saberá que vocês são meus discípulos por vocês me amarem e por amarem uns aos outros. Fiquei olhando para ele e então a minha confiança continuou a crescer. Era como se eu tivesse sendo levado em meu interior. Um pouco tempo senti-me pronto para fazer qualquer coisa que ele me solicitasse. Há ainda mais uma pessoa com quem você terá de encontrar-se antes de voltar para a batalha, disse ele quando caminhávamos. Enquanto andávamos, eu continuei maravilhado por ver como ele tinha ficado muito mais glorioso do que bem pouco tempo antes. Toda vez que você me vê com os olhos do seu coração, a sua mente é renovada um pouco mais. Continuou ele. Um dia você terá condição de estar na minha presença continuamente. Quando isso acontecer, tudo o que você tiver aprendido por meio de meu espírito lhe estará totalmente disponível e eu estarei pronto para servi-lo. Eu podia ouvir tudo o que ele dizia e compreendia tudo, mas eu estava tão tomado por sua glória que não pude deixar de lhe perguntar: Senhor, por que tu está tão mais glorioso agora do que das outras vezes em que tu apareceste a mim como sabedoria? Não fui eu que mudei, eu nunca mudo, mas você que mudou. Você mudou ao contemplar a minha glória com o rosto sem véu. A situação pelas quais você tem passado removeram véus da sua face, fazendo com que você me veja com mais clareza, mas nada os remove tão depressa quanto ver o meu amor. O encontro com o Ângelo. Então ele parou e voltou-se para olhar. Então ele parou e voltou-se para olhar para os que estavam no trono próximo de nós. Ainda nos encontrávamos no lugar onde os reis de posição mais elevada se sentavam.
Reconheci então ali um homem que estava por perto. Meu senhor, creio conhecê-lo de algum lugar, mas não me recordo de onde. Certa vez você me viu numa visão, respondeu ele. Imediatamente então me lembrei e fiquei chocado. Quer dizer que o senhor era uma pessoa real? Sim, respondeu. Então me veio à memória o dia em que, quando eu era um jovem cristão, eu tinha me frustrado por causa de certos acontecimentos em minha vida. Eu tinha ido até o meio de um enorme parque nas redondezas do meu apartamento, disposto a esperar até que o Senhor falasse comigo. Enquanto lia a minha Bíblia, fui tomado por uma visão, uma das primeiras que eu tive. Na visão vi um homem que, com muito zelo, servia ao Senhor. Ele estava sempre dando testemunho de sua fé para as pessoas, ensinava e visitava os doentes para orar por eles. Ele era muito zeloso em relação ao Senhor e tinha um genuíno amor pelas pessoas. Então vi um outro homem que só podia ser um vagabundo, um desabrigado. Um gatilho foi-lhe em um um gatinho foi de encontro a ele em seu caminho, e ele fez menção de que ia chutá-lo, mas conteve-se, contudo, com os pés, empurrando-o com certa rispidez para fora do seu caminho. Então o Senhor me perguntou: qual desses dois homens o agrada mais? O primeiro? Disse eu, sem hesitação. Não, disse ele. Quem mais me agrada era o segundo. O Senhor passou então a contar-me a história de cada um deles. O primeiro homem tinha sido criado numa maravilhosa família que sempre conhecera o Senhor. Ele cresceu frequentando uma próspera igreja e depois cursou um dos melhores seminários bíblicos. A ele tinha sido dado 100 porções do amor do Senhor, mas ele estava usando apenas 75. O segundo homem nascera surdo. Ele foi abusado e posto num sótão escuro e frio até que foi encontrado pelas autoridades quando tinha 8 anos. Ele passou então de uma instituição para outra, onde os abusos continuavam. Finalmente, ele foi despejado na rua. Para vencer tudo isso, o Senhor lhe havia dado apenas 3 porções do seu amor. Mas ele fez uso de tudo que tinha recebido para vencer a raiva em seu coração, deixando de machucar o gatinho. Agora eu olhei para aquele homem e ele era um rei assentado num trono muito mais glorioso do que até mesmo Salomão poderia ter imaginado. Hostes de anjos estavam de prontidão ao seu redor para fazer o que ele ordenasse. Voltei-me para o Senhor em temor. Eu ainda não conseguia acreditar que ele era um homem real, e muito menos que era um dos grandes reis. Senhor, conta-me, eu te peço, o resto da história desse homem, supliquei. Pois não, é para isso que estamos aqui. Ângelo era tão fiel com o pouquinho que eu lhe havia dado que lhe dei 3 porções adicionais do meu. Então ele a usou para deixar de furtar. Ele quase morreu de fome, mas recusou-se a tomar qualquer coisa que não lhe pertencesse. Ele comprava o que comer com o dinheiro que ganhava pegando garrafa e às vezes por encontrar alguém que lhe dava trabalho de jardinagem para fazer. Ele não ouvia, mas tinha aprendido a ler, e assim lhe enviei um folheto evangelístico. Quando o leu, o Espírito abriu seu coração e ele me deu a sua vida. De novo, dobrei as porções do meu amor e fielmente ele as usou todas. Ele se dispôs a me compartilhar com outras pessoas, mas ele não falava. Muito embora viesse em tal estado de pobreza, passou a gastar mais da metade do que ele ganhava com folhetos evangelísticos que ele distribuía pelas esquinas. Quando ele levou ao Senhor, quantos ele levou ao Senhor? Perguntei, achando que deveria ter sido multidões para que ele viesse a sentar-se com o rei. Apenas uma pessoa, respondeu o Senhor. Para encorajá-lo, permiti que ele me levasse um alcoólatra que estava morrendo. Isso incentivou tanto que ele teria permanecido naquela esquina por muitos anos mais, apenas para levar mais uma alma ao arrependimento.
Mas todo o céu estava me suplicando para trazê-lo para cá, e eu também queria que ele recebesse o seu galardão. Mas o que fez ele então para tornar-se um rei? Perguntei. Ele foi fiel com tudo o que lhe foi dado. Ele venceu tudo até que se tornou como eu e morreu como um mártir. Mas como ele venceu e como ele foi martirizado? Ele venceu o mundo com o meu amor. Bem poucos foram o que venceram tanto com tão pouco. Muitos que fazem parte do meu povo vivem em casas que seriam invejadas por reis de um século atrás, apenas por questão de conveniência. Mas não as apreciando, ao passo que Ângelo de tal forma se alegrava com uma caixa de papelão numa noite fria, que ele o transformava num glorioso templo da minha presença. Ele passou a amar a todos e a tudo. Ele se alegrava mais uma ele se alegrava mais com uma maçã do que parte do meu povo se alegrava com uma grande festa. Ele foi fiel com tudo que lhe dei, embora não tenha sido muito em comparação aos que outros receberam, inclusive você. Eu mostrei a você numa visão, porque você passou por ele muitas vezes. Você chegou até mesmo a apontá-lo para um de seus amigos e falou a respeito dele. Falei? O que foi que eu disse? Você disse: Eis aí mais um desses Elias que deve ter escapado da rodoviária. Você disse que ele era um desses tipos religiosos que são enviados pelo inimigo para desviar as pessoas do evangelho. Este foi o golpe mais duro que até então eu tinha recebido em toda a situação que eu tinha enfrentado. Eu fiquei mais do que chocado. Eu estava horrorizado. Procurei lembrar-me especificamente daquele incidente, mas não pude, mesmo porque tinha havido muitos outros casos em minha vida que lhe era semelhante. Eu nunca tinha tido muita compaixão por pregadores maltrapilhos que me pareciam terem sido especificamente enviados para desviar as pessoas do Evangelho. Peço-te perdão, Senhor. Sinto muito pelo que fiz. Você está perdoado, respondeu-me ele depressa. E você tem certa razão. Há muitos que ficam pregando o evangelho nas ruas com intenção erradas, até mesmo pervertidas. Mesmo assim, muitos há que são sinceros, mesmo não tendo tido nenhum preparo, mesmo não tendo escolaridade, não julgue pela aparência. Há tantos servos verdadeiros que têm a mesma aparência, desde quando há entre os refinados profissionais nas grandes catedrais e suas grandes organizações que os homens encontrariam em meu nome. Então ele me fez um sinal para que olhasse para Ângelo. Quando olhei, ele tinha descido os degraus do seu trono e estava bem mais à frente. Ele abriu os braços e me deu então um forte abraço e beijou a minha testa como um pai. Amor foi despejado sobre mim. E dentro de mim, a tal ponto que senti que despejado sobre mim, perdão, senti que iria descarregar sobrecarregar meu sistema nervoso. Quando finalmente ele se afastou de mim, eu fiquei cambaleando como se estivesse bêbado, mas era algo maravilhoso o que eu estava sentindo. Era amor de um modo como eu nunca tinha experimentado. Ele poderia ter lhe transmitido isso na terra, prosseguiu o Senhor. Ele tinha muito que dar ao meu povo, mas ninguém se aproximava dele. Até mesmo meus profetas o enviaram. Ele cresceu na fé por ter comprado uma Bíblia e alguns livros pudera, que ele não parava de ler. Ele tentou ir à igreja, mas não encontrou nenhum que o recebesse. Se o tivessem recebido, ele teria recebido a mim. Ele foi a minha Ele foi a minha batida na porta deles. Eu estava aprendendo uma nova definição do que é sentir um pesar. Como foi que ele morreu? Perguntei, lembrando de que ele tinha sido mártir e achando que, quem sabe, até mesmo eu tivesse me envolvido nisso. Ele morreu de frio tentando manter-se vivo um velho que tinha desmaiado sobre o gelo do inverno.
Olhei para Ângelo e simplesmente não pude acreditar que quão duro o meu coração era. Mesmo assim, não entendi como aquilo o tinha tornado um mártir, pois pensava que mártir seria um título reservado àqueles que tinham morrido por não negar o seu testemunho. Senhor, sei que ele é verdadeiramente um vencedor, observei, e que é plenamente justo ele estar aqui. Mas os que morrem do jeito que ele morreu são todos considerados mártires? Ângelo foi um mártir em todos os dias em que viveu. Ele faria para si mesmo o que bastasse para mantê-lo vivo. E, com alegria de ele sacrificou a sua vida para salvar um amigo necessitado. Como Paulo escreveu aos Coríntios, mesmo que você dê o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso nada valerá. Mas quando você se der com amor, isso vai valer muito. Ângelo morreu a cada dia porque ele não vivia para si mesmo, mas para os outros. Enquanto na terra ele não considerava a si mesmo o menor dos santos, mas ele foi um dos maiores, como você como você já aprendeu. Muitos dos que se consideram e que são considerados por outros como o maior de todos, acabam sendo o menor de todos aqui. Ângelo não morreu por uma doutrina, ou até mesmo por causa do seu testemunho, mas ele morreu mesmo por mim. Senhor, peço-te que me faça lembrar de tudo isso. Não me deixe esquecer de nada do que estou vendo aqui quando eu retornar, implorei-lhe. É por isso que eu estou aqui com você, e eu estarei quando você retornar. Sabedoria é ver com os meus olhos, e não julgar pelas aparências. Eu lhe mostrei Ângelo numa visão, para que você o reconhecesse quando passasse por ele pelas ruas. Se você tivesse compartilhado com ele o conhecimento que você tinha recebido quando ao passado dele, você lhe mostraria dele que lhe mostrei numa visão. Ele teria dado a sua vida para mim, então. Você teria então a oportunidade de discipular esse grande rei, e ele teria causado um grande impacto em minha igreja. Se o meu povo olhasse as pessoas como eu vejo, Ângelo e muitos outros como ele teria sido reconhecidos. Eles se exibiram, eles se exibiram nos maiores púlpitos, e o meu povo viram dos fins da terra para sentar-se aos pés, vieram para sentar aos pés deles, porque ao fazerem isso, eles estariam sentando-se aos meus pés. Ângelo lhe teria ensinado como amar e como investir os dons que eu dei a você, de forma a produzir muito mais fruto. Tanto era a minha vergonha que eu não queria nem mesmo olhar para o Senhor, mas finalmente me virei para ele ao sentir a dor que me levava para o egocentrismo de novo. Quando olhei para ele, fiquei virtualmente cego por sua glória. Levou algum tempo, mas gradualmente meus olhos se ajustaram, de modo que pude vê-lo. Lembre-se de que você foi perdoado, disse ele. Não estou lhe mostrando tudo isso para condená-lo, mas para ensiná-lo. Lembre-se sempre de que a compaixão removerá os véus da sua alma mais rapidamente do que qualquer outra coisa. Quando começamos a caminhar de novo, foi Ângelo quem falou. Por favor, lembre-se dos meus amigos, os desabrigados. Muitos deles amarão o nosso Senhor se forem alcançados por alguém. Suas palavras tinham tanto poder em si mesma que eu fui compelido a responder. E assim disse que sim com a minha cabeça. Eu sabia que aquelas palavras eram o decreto de um grande rei e de um grande amigo do Rei dos Reis. Senhor, me ajudará a socorrer os desabrigados? Ajudarei a quem quer que os ajude. Respondeu ele. Quando você amar aqueles a quem eu amo, você sempre conhecerá o meu amor. As pessoas receberão o Consolador segundo a medida do amor que tiverem. Muitas vezes você pediu mais do que minha unção, e é essa forma que você a receberá. Ame aqueles que eu amo. Ao amá-los, você encontrará amando-me. Ao dar qualquer coisa a eles, você estará dando a mim.
e eu retribuirei dando-lhe muito mais. Na minha mente veio então a imagem de minha boa casa e de todas as demais coisas que eu possuo. Eu não sou uma pessoa rica, mas pelos padrões do mundo, eu sabia que vivia muito melhor do que reis de um século atrás. Nunca tinha sentido culpa alguma pela minha situação, mas agora eu senti. De alguma forma era um bom sentimento, mas ao mesmo tempo não me parecia certo. De novo olhei para o Senhor, sabendo que ele me ajudaria. Lembre-se do que lhe disse sobre como a minha perfeita lei do amor retornou à luz. Tornou à luz. Distin agora vai. É, onde parou, gente? Desde quando eu virei a página. Beleza. Quando vem à nossa mente uma confusão tal como essa que você está sentindo agora, você sabe que o que você está sentindo é, não é a minha perfeita lei do amor. Eu tenho prazer em dar à minha família boas dádivas, da mesma forma com que acontece com vocês em relação aos seus familiares. Eu quero que vocês desfrutem delas e apreciem. Vocês apenas não deverão adorá-las. Compartilhe essa dádiva com os outros, liberalmente, quando eu chamar a fazer isso. Eu poderia acenar a minha mão e remover instantaneamente toda a pobreza da terra. Haverá um dia de acerto de contas, quando as montanhas e os lugares elevados serão postos para baixo e os pobres e oprimidos serão levantados. Mas eu devo fazê-lo. A compaixão humana é tão contrária a mim como é a opressão humana. A compaixão humana é usada como um substituto ao poder da cruz. Não chamei vocês para o sacrifício, mas para a obediência. Algumas vezes vocês terão que sacrificar para obedecer-me, mas se o seu sacrifício não for feito em obediência, ele não nos, ele nos separará. O Senhor continuou voltando-se para mim. Você se sente culpado por causa do modo com que
erradamente julgou e tratou este grande rei, quando ele era um servo meu na terra. A ninguém vocês devem julgar sem primeiro me consultar. Você deixa de ter muitos encontros que eu tinha preparado para você. Não pode nem imaginar quanto simplesmente porque não foi sensível à minha voz. Entretanto, não lhe mostrei tudo isso para fazer com que você se sentisse culpado, mas para levá-los ao arrependimento, para que assim daqui para frente não mais os ignore. Se você reagir fazendo coisas para compensar a sua culpa, isso é uma afronta à minha cruz. Apenas a cruz é que pode remover a sua culpa. E pelo fato de eu ter ido à cruz para removê-la, tudo o que vem a ser feito com esta motivação não é feita para mim. Não tem alegria nenhuma ao ver os homens sofrendo, sabedoria continuou, mas a compaixão humana não a levará as pessoas até a cruz, que é a única coisa que pode livrá-las realmente do sofrimento. Você desconsiderou Ângelo porque você não estava andando com compaixão. Você terá mais compaixão quando retornar, mas ela terá que estar sujeita ao meu espírito. Até mesmo eu não curei todos por quem tive compaixão, mas apenas fiz o que vi meu pai fazendo. Não faça nada com base na compaixão, mas sim com base na obediência ao meu espírito. Somente então é que a sua compaixão terá o poder redentor. Finalmente completou ele. Confiei-lhe o dom do meu espírito. Você conhece a minha unção e sua pregação e no que escreveu, mas conheceu muito menos do que Imagina. São poucas as vezes que você vê com os meus olhos, ou ouve com os meus ouvidos, ou compreende com o meu coração. Sem mim, você nada pode fazer em benefício do meu reino, ou que promova o meu evangelho. Você lutou em minhas batalhas e chegou a ver o topo da minha montanha. Você aprendeu a deferir flechas da verdade e a atingir o inimigo. Você compreendeu um pouco quanto ao uso da minha espada, mas o amor é a minha maior arma. O amor nunca falha. O amor será o poder que destruirá as obras do diabo. E o amor trará o meu reino. O amor é a bandeira do meu exército. Debaixo desta bandeira é que agora devo, é, deve você lutar. Tendo ele dito isso, entramos num corredor e não estávamos mais no grande salão do julgamento. A glória da sabedoria cercava-me completamente, mas eu não o via mais nitidamente. De repente, cheguei a uma porta. Voltei-me porque não queria sair dali. Mas imediatamente eu soube que tinha que passar por ela. Esta era a porta a qual a sabedoria me tinha conduzido. Eu tinha que passar por ela. Continua. Tem um outro livro e é a próxima continuação. Então terminamos aqui, né? Esse tempo. Terminamos aí essa leitura. É, quando a gente viu aí o último, né? O último tempo, a última, que é os vencedores. E como os vencedores andarão e como os vencedores lutam. Eles lutarão com a arma do amor. E é interessante que ele termina dizendo: olha, irmãos, não é a compaixão. A compaixão humana, ela é literalmente oposta à cruz. A compaixão humana, ela é inimiga da cruz. Na verdade, a gente tem que, nós temos que agir com a vontade e obediência do Senhor. A quem o Senhor tenha compaixão. E é essa compaixão que move o nosso coração. Nós precisamos olhar com os olhos dele. Mas esse amor não é o amor humano, nem a compaixão humana. Esse é o amor do alto, a obediência do alto. Mas, de fato, andarmos com o olhar dele. E termina aqui o que me chamou a atenção é aquilo que ele disse. Na verdade, querido, o que nos faz reis não é o poder que temos. O que nos faz reis é usar o que nos foi confiado. Então, não é o quanto você fez, mas o quanto você usou aquilo que foi te dado. Se você recebeu 100 moedas
e não usou as 100 moedas, você se torna menor do que aqueles que recebeu 2 moedas e usou completamente as 2 moedas. Ou seja, não é o quanto você tem, não é o quanto você obteve, mas é como você usou isso. Na verdade, nós temos que usar tudo que o Senhor nos deu. É ser profundo naquilo que o Senhor nos deu. Então, esse é o término de tudo aqui. Nós terminamos, né? Fechamos aqui. Na próxima semana, nós vamos fazer esse cronograma, né? Os 2 primeiros dias da semana, segunda e terça, nós vamos estar com a leitura da Bíblia. Quarta e quinta, nós vamos estar com a leitura de um livro, que nós já colocamos aqui, nós não vamos ler a chamada final, nós vamos dar uma pausa e nós vamos ler o Diamante do Brasil, que é bem legal, né? Tá aí, quem já tem ele já tá aí. E na sexta a gente trabalha a questão dos tempos dos tempos determinados, né? Da eternidade. E assim a gente vai prosseguindo a nossa caminhada aqui. Mas de fato, queridos, o que mais precisamos é buscar no Senhor o que Ele quer, ou seja, a obediência. A obediência àquilo que Ele tem nos dado. Irmãos, é obediência. Só isso. É o quanto nós temos a humildade de obedecê-lo e usar aquilo que Ele nos deu. Bem? Então, no meio dessa geração frenética, em busca de visibilidade, de reconhecimento e de sucesso, na verdade, só faça aquilo que o Senhor tem nos mandado fazer. Seja simples e profundo. Cuidado com muita sofisticação. Nem muito conhecimento revelará grandiosidade, mas confiar nele e buscar ele revelará tudo isso. Amém? Busque o Senhor, ame o Senhor, seja profundo no Senhor. E eu creio que você fará proeza. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.